um benefício tão grande e sublime sobre as nossas vidas. Agradecemos pela salvação, agradecemos por Jesus Cristo e agradecemos pela Tua palavra. Ela é viva, eficaz e poderosa para abençoar. E que ela abençoe nesta tarde as nossas vidas. Todos estão ouvindo nesta hora, Senhor, não só aqui no salão, mas noutro lugar, que estejam ligados com este culto e ouvindo esta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Nesta tarde, eu gostaria de falar sobre o Evangelho. O Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. E, portanto, é algo de grande importância para nós, o Evangelho de Cristo. Ouvimos aqui, lemos, Paulo dizia: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Significa que o Evangelho de Cristo não o tinha deixado frustrado, não tinha trazido a ele frustração nas suas expectativas, mas ele estava bem ciente que o Evangelho de Cristo era uma realidade poderosa que trazia solução e salvação e mudança de vida e bênção para a vida das pessoas. Amém? Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bendito seja o nome do Senhor. E nós lemos também aquela passagem em Atos 14, 7 a 10, que diz que numa cidade chamada Listra, pregavam o Evangelho ali. E enquanto pregavam o Evangelho, um homem que estava ali, que era coxo, aleijado dos pés, ele estava ouvindo a palavra falada por Paulo. E Paulo, olhando para ele, viu que ele tinha fé para ser curado. E naquele mesmo momento, Paulo o mandou se levantar e endireitar-se. E ele se levantou e saltou e andou. Então, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação, mas também para a cura, para a libertação, para trazer solução para os problemas e necessidades das pessoas. Os irmãos estão cá? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o que é o Evangelho? Ou melhor, o que não é o Evangelho? O Evangelho não é um conjunto de histórias para entreter. Não é produto da mente humana. Não foi elaborado por uma mente humana e está aí para entreter, para ser uma obra literária. Não é uma nova religião também. Não é uma nova religião. O Evangelho é uma nova vida. Aleluia. O Evangelho são notícias de Deus, da salvação, da vida que Deus tem para conceder ao ser humano. E nele está um conjunto de soluções para a vida humana, quando acreditamos. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bendito seja o nome do Senhor. O Evangelho são as boas novas da salvação de Deus através da fé em Jesus Cristo. Podemos ler na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o Evangelho, forma objetiva, é o anúncio da obra de Cristo em nosso favor. E isso é poderoso para nos salvar. Capítulo 15 diz aqui, então, do versículo 1 ao versículo 4: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. E aqui está o que ele entregou e o que ele recebeu. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado,
e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois por 12, etc. Mas aqui está sintetizado o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que Paulo recebeu e entregou também, pregou, anunciou, levou estas boas novas para a cidade de Corinto. E esta igreja agora estava fundada e firme nesta base do Evangelho, que é Cristo morreu pelos nossos pecados. Diga comigo, Cristo morreu pelos nossos pecados e que foi sepultado e que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Isto é a simplicidade do Evangelho. O Evangelho, portanto, apenas nestes 3 factos, que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. E esta é a boa nova, que Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Deu a sua vida, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para sempre. E isto é poderoso para salvar todo aquele que crê, para mudar a vida, para trazer solução, porque Jesus, na sua morte, Ele nos concedeu o livramento completo, não só do lado espiritual, moral, mas físico também. Ele realizou uma obra perfeita, completa, em nosso favor, para vivermos uma vida plena com Deus. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho, portanto, são estas boas novas de salvação através da fé em Jesus Cristo. E também é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho liberta. Vou mencionar várias coisas que o Evangelho opera na nossa vida. Liberta o escravo do vício. Sim, pessoas viciadas, pessoas prisioneiras por vícios, por coisas que aprisionam, que amarram, que prendem as pessoas. Vícios perniciosos, muitas vezes, na sua vida. O Evangelho vem e quebra esses laços, essas correntes, essas prisões na vida da pessoa. E ela fica livre dessa escravidão, desses vícios na vida que o estão prendendo. O Evangelho liberta da escravidão do pecado, que é a influência do mal sobre a vida da pessoa. O pecado é uma influência negativa, má, que leva o homem a fazer as coisas contrárias à vontade de Deus. E por isso a Bíblia nos mostra que quando o Evangelho é ouvido, querido e abraçado, ele tem o poder de libertar a pessoa do poder, da influência desse mal chamado pecado na vida da pessoa. Em Romanos 6,14, nós podemos ler o seguinte na palavra de Deus: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça operante de Deus sobre a nossa vida. Quando cremos no Evangelho, a graça de Deus, ela opera libertando e dando vitória às nossas vidas. E o pecado não terá mais domínio sobre nós. Quer dizer que antes o pecado tinha domínio sobre a nossa vida. Nós éramos dominados pela sua influência, por essa influência do mal que nos prendia afastados de Deus, longe de Deus e fazendo coisas contrárias, cobiçando coisas contrárias à vontade de Deus. Mas agora nós fomos libertos do poder do pecado pelo poder de Deus. Porque o Evangelho traz a operação do poder de Deus na nossa vida. A operação do Espírito de Cristo em nós.
E a Bíblia diz que nós, portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida me libertou do poder do pecado e da morte. Do pecado e da morte. Então, a lei do Espírito de vida libertou-me do poder do pecado e da morte. Graças a Deus. Então há uma vitória sobre o pecado. O pecado não terá mais domínio sobre nós. Aqui diz, no versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Diga comigo, o pecado não terá domínio sobre vós. Amém. Porquê? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus, graça operante na nossa vida. Nós acreditamos nisto, não acreditamos? Amém? Aleluia. Liberta também da condenação. O Evangelho liberta-nos da condenação. Há uma condenação por causa do pecado, da influência do pecado, de viver sob o pecado, dominado e obedecendo ao pecado. Então há uma condenação porque a pessoa vive afastada de Deus, fazendo coisas contrárias à vontade de Deus. E Deus, na sua santidade e justiça, terá que condenar uma vida que vive dessa maneira. Não poderá contemporizar com essa vida. Não poderá aceitar essa vida assim, nesse estado, nessa forma de viver. Então, a Bíblia nos mostra que o Evangelho nos liberta também da condenação do pecado, da condenação que estava sobre nós. E essa condenação vem por causa do pecado, como já verificamos. Então, nos liberta. Romanos 8:1 diz, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, os instintos da carne, mas segundo o Espírito de Deus. Mas segundo Deus, o seu Espírito de Deus. Glória a Deus. Então, agora não há condenação. Agora estamos livres da condenação. Agora estamos salvos. É o que isto quer dizer. Agora somos do Senhor. Agora pertencemos ao Senhor. E por isso glorificamos ao Senhor por essa obra que Ele realizou. Amém? Eu sei que está assim calorzinho, meus irmãos. Ainda não perderam a força para dizer amém e dar glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, somos libertos também da condenação pelo poder do Evangelho de Cristo. O Evangelho também tem em si a solução e a resposta também para os problemas da saúde humana, problemas de doenças, não é verdade? Ele tem solução. O Evangelho, a morte de Cristo, a obra de Cristo. Cristo trouxe solução para todas as áreas da vida. Louvado seja o nome do Senhor. No seu ministério, Jesus mostrou que tinha solução para todas as áreas. Nada. Alguém que tivesse uma situação difícil, um problema, seja de saúde, seja espiritual, seja em que área fosse, e se dirigia a Cristo com fé, acreditando que Ele podia intervir, Jesus sempre tinha solução para os problemas da humanidade, qualquer que ele fosse. Então essa resposta, essa solução ainda está em Jesus Cristo. E ainda faz parte das boas novas do Evangelho de Cristo. Amém? Faz parte das boas novas do Evangelho de Cristo. Deus não diminuiu o poder do Evangelho, nem as áreas de atuação do Evangelho. Não está diminuído, pois não? Com certeza. Continua eficaz, poderoso, como sempre foi. Acreditamos nisto, não acreditamos? Amém? Deus não enfraqueceu, Jesus não mudou, Deus não muda. Se Deus não muda, então o Evangelho não pode mudar também. Ele tem que continuar a ser o que sempre foi, porque é o Evangelho de Cristo. E Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus.
liberta também da doença. Isaías 53, nós podemos ver no versículo 4, que diz ali que ele também tomou sobre si as enfermidades, as dores. Verdadeiramente, e os irmãos podem ler comigo, os que encontraram, podem ler este versículo e o outro seguinte também. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, significa que o Evangelho também tem cura, livramento para problemas físicos, mentais, problemas de insanidade mental ou física. Portanto, pessoas com doenças em qualquer área da sua vida. Aqui vemos que ele levou as nossas dores, nossas enfermidades, e pelas suas feridas, pisaduras, fomos sarados. Bendito seja o nome do Senhor. Devemos acreditar que nós podemos receber cura no nome do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho contém essa boa nova para nós, contém essa informação preciosa do céu para as nossas vidas. Se nós acreditarmos e buscarmos, nós recebemos. Se nós não acreditarmos e não buscarmos, nós não recebemos. Mas se buscarmos, nós iremos receber pela graça de Deus. O Evangelho também tem o poder de libertar do domínio e controle de Satanás sobre a vida das pessoas. Falamos já das prisões e dos vícios, da escravidão e da influência do pecado, da condenação e da doença, mas atrás disto existe também um inimigo atuante, chamado Satanás, e os seus demónios que atuam. E pessoas há que estão diretamente prisioneiras por ele, são escravos dele e são possuídas também por ele. Essas pessoas precisam de um livramento poderoso na sua vida. Precisam do livramento de Jesus Cristo. Muitas situações, durante o ministério do Senhor Jesus, nós podemos ver que pessoas estavam endemoninhadas, pessoas estavam escravas e prisioneiras de Satanás. E Jesus, com a sua palavra, expulsava os demónios e as pessoas ficavam libertas. Jesus e o Evangelho ainda hoje têm resposta para essas situações, em que pessoas estão possuídas por demónios e elas, pela palavra de Deus e pela autoridade do Espírito Santo, são libertas também do poder, da escravidão, dos demónios que dominam muitas vezes as pessoas e as tomam, e elas ficam muitas vezes inconscientes e fazendo disparates e coisas, portanto, que não são normais na vida de um ser humano que está em seu controle mental. Então, Deus tem, através do Evangelho, solução também para situações como essas, que existem, e não são tão poucas assim, como pensamos. Muitas vezes as pessoas ocultam, e muitas vezes as pessoas sofrem isso, assim, em particular, essa vida de possessão do inimigo sobre a sua vida, que controla, que arruína a sua vida, e que a pessoa sabe que existe uma força maior que está impedindo, está controlando, está dominando a sua vida. Então, precisa de um livramento. E o Evangelho de Cristo tem este livramento para a vida das pessoas. Olha, Atos 27, 18,
O livro de Atos 27, 18, diz assim: não, 26, 18, diz assim: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então Jesus disse a Paulo que era enviado para abrir os olhos das pessoas. Os olhos das pessoas pareciam ser abertos. Para das trevas, da escuridão das trevas, da ignorância, os converteres à luz, para tomarem consciência do reino de Deus, das coisas de Deus, do Evangelho de Cristo. E do poder de Satanás a Deus. A pessoa é convertida e ela é liberta do poder de Satanás para ficar agora debaixo do poder, da influência poderosa de Deus na sua vida. Amém? Eu quero viver debaixo da influência poderosa de Deus sobre a minha vida. Eu quero que o poder de Deus esteja dominando a minha vida. Não o poder de Satanás, não. Isso era outra hora, quando eu vivia nas trevas, quando eu vivia com os meus olhos fechados, na ignorância, longe de Deus, fazendo a minha própria vontade, andando à minha maneira. Aí o poder de Satanás estava influenciando a minha vida continuamente. Mas agora eu quero andar debaixo do poder de Deus, do domínio de Deus, da influência poderosa de Deus sobre a minha vida. E os irmãos, com certeza, querem também essa influência poderosa na sua vida. É uma influência virtuosa, uma influência benéfica, é uma influência libertadora, é uma influência que nos traz liberdade para viver. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E essa influência, esse poder está presente neste lugar. Está presente sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos pela fé guardados no poder de Deus, debaixo da influência do poder de Deus que nos guarda. Diz a Bíblia, na carta de Pedro, no primeiro capítulo, diz lá que nós pela fé estamos guardados debaixo do poder de Deus, para a salvação, prestes para se revelar. Jesus irá voltar e buscar a sua igreja. E essa é a salvação que está para vir. Continuando, Colossenses 1, 13, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, também diz, 2:13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e nos tirou e atirou do meio de nós, cravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Os principados e potestades, que são os demónios, os anjos maus, que servem o inimigo, então eles foram despojados publicamente, expostos, e Jesus triunfou deles e agora pode nos libertar perfeitamente. Bendito seja o nome do Senhor. E também o capítulo 1, versículo 13, diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, Ele nos libertou da potestade das trevas, do poder das trevas, daquela entidade tenebrosa, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, nós estamos debaixo do poder de Cristo Jesus, poder de Deus, e nós pertencemos a Ele, pela redenção do sangue de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E finalmente, o Evangelho transforma um homem velho num homem novo. Amém? O Evangelho transforma. Há uma transformação no ser humano.
uma transformação interna. Não quer dizer que se a pessoa tem os cabelos brancos, agora vão se tornar pretos, não é? Se a pessoa já tem rugas na cara, vai ficar um jovem agora de 20 anos. Não é esse homem novo que está falando, mas é o homem espiritual, é o homem invisível, é o homem interior, é que se transforma e se torna num homem novo. A Bíblia fala que o homem sem Cristo, o homem vivendo antes de se converter, ele designa esse homem como o homem velho, o homem do passado, o homem do antigo. Mas quando a pessoa se converte a Cristo e nasce de novo, há um novo nascimento espiritual na sua vida, torna-se uma nova criatura, então chama essa nova criatura o homem novo. Então Deus transforma um homem velho num homem novo. Amém? Um homem transformado, um homem com uma vida nova, uma vida interior nova. Se nós lermos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 17, nós podemos verificar ali que isto é uma realidade nas pessoas que se convertem ao Senhor Jesus Cristo. 5:17, podem ler comigo os que encontraram. E em voz alta declarar estas palavras. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Amém. Então, se alguém está em Cristo, convertido a Cristo, com a sua fé colocada em Cristo, nova criatura é agora. É uma nova criatura, é um homem novo. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós vemos que o Evangelho tem poder em todas as áreas da nossa vida, do ser humano, para transformar e mudar. É por isso que Paulo dizia, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A pergunta é, você crê? O irmão crê? Visita que está aqui, pessoa que ainda não aceitou Jesus, você crê hoje que o Evangelho tem poder? Você que está pronto a receber o Evangelho, a seguir Jesus Cristo, a abraçar a fé em Jesus Cristo. Se está pronto a fazer isso, Ele vai exercer a sua influência na sua vida também, para transformar e mudar a sua vida e fazer de você uma nova criatura, uma nova vida, com uma nova esperança, um novo objetivo de vida, uma nova razão de viver. Tudo se torna novo. Diz que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nova vida, nova perspectiva, novo conceito, nova esperança. Então tudo se torna novo na vida da pessoa. Estas são as boas novas do Evangelho de Cristo para cada um de nós. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos querem ficar de pé e vamos agradecer a Deus pelo Evangelho, pela salvação que Ele nos dá, pela nova vida que nós podemos ter e experimentar na nossa vida e por esta graça de Deus para conosco. Aleluia. Levante suas mãos para o céu e ore. E ore se alguém está no nosso meio que ainda não tomou uma decisão de mudança de vida, que ainda não optou por Jesus Cristo. O faça neste dia, porque é dia oportuno. Hoje é o dia da salvação, diz a palavra de Deus. Hoje é o dia em que você pode mudar, pode receber a salvação, pode receber Jesus Cristo na sua vida e sair daqui como uma nova criatura, com um espírito novo, renovado, diferente do que entrou neste lugar. Aleluia. Querido Deus e Pai, estamos na Tua presença. Nós agradecemos a Tua palavra. Nós agradecemos o Evangelho de Cristo. Nós agradecemos a salvação que nos foi enviada através de Jesus. Agradecemos e louvamos o Teu nome, Senhor, neste dia. Agradecemos por todos aqueles que já receberam o Evangelho, que ouviram e creram, Senhor, e abraçaram esta fé. Estão seguindo fielmente, com propósito de vida, que, Senhor, querem continuar, Senhor,
ligados neste Evangelho, seguindo a Deus e fazendo a sua vontade e vivendo, experimentando a sua vida, uma vida nova, uma novidade constante, Senhor, com Deus. Muito obrigado, Senhor, por todos aqueles que já fizeram isso, mas aqueles que ainda não o fizeram, Senhor, neste dia, concede a Tua graça para que tomem uma atitude, uma decisão neste dia de abraçar o Evangelho, se converter, se arrepender dos seus pecados e se voltar para Jesus Cristo e segui-lo a partir de hoje. Em nome de Jesus, opera esta obra, Senhor, e glorifica o Teu nome. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo e para a Tua honra e Tua glória. Enquanto a igreja fica orando ao Senhor, eu pergunto se no nosso meio alguém está aqui que ainda não tenha tomado uma decisão por Jesus, mas neste dia tem compreendido que o Evangelho é a resposta, a solução e que precisa de pôr a sua fé em Jesus. Faça um sinal com a sua mão agora, neste momento, levantando a sua mão, e nós iremos orar por si, nesta hora, neste momento, para que o Senhor abençoe a sua vida e possa, a partir deste dia, receber o perdão dos seus pecados e começar a viver uma nova vida a partir de hoje. Alguém está no nosso meio, quer tomar essa decisão, faça um sinal com a sua mão e nós iremos orar em seu favor nesta hora. Glória a Deus. Alguém mais, para além de salvação, tem algum problema, alguma situação que quer que oremos agora, porque o Evangelho de Cristo não só salva, mas traz cura, traz livramento, traz solução para outras áreas da vida. Enquanto estamos neste espírito de oração, nós queremos orar uns pelos outros e pelas necessidades uns dos outros. Se alguém tem alguma necessidade, levanta a sua mão e com a sua mão levantada e nós iremos orar agora em seu favor, para que Deus abençoe. Nós não sabemos o que é, mas Deus sabe. E você pode dizer a Deus o que tem e o que precisa nesta hora e receber de Deus a bênção para a sua necessidade. Querido Deus e Pai, nós oramos, Senhor, também por essas pessoas que nesta hora, Senhor, estão com a sua mão levantada como manifestando necessidade de uma intervenção da Tua parte, Senhor. Vem abençoar estas vidas, estes irmãos, Senhor, tocar as suas vidas, Senhor, responder à sua necessidade e mudar a sua situação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós oramos, Senhor, e nós ordenamos que todas estas, ó Senhor, estas situações desapareçam, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que haja vitória para a glória, honra e louvor do Teu santo e maravilhoso nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós temos chegado ao final deste culto. Não esqueça, nós durante a semana temos os cultos normais às 8h30, terça e sexta-feira. E ao domingo de manhã, 9 horas, então a porta está aberta para virmos buscar o Senhor, orar e ter um tempo com Deus. 10h30 escola dominical. E à tarde, 6 horas da tarde, como neste dia, teremos o culto habitual. Deus abençoe, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Espírito seja com cada um de nós. Amém. Deus abençoe, está terminado o culto. Noite de paz para todos os irmãos.